Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Paula, sou a gestora do Mundos Esportivos, Consultoria e Capacitação, e também psicóloga, né, clínica e do esporte e do exercício. Eu quero agradecer, antes de mais nada, né, ao João por ter aceitado o convite de estar aqui, né, vai palestrar falando sobre a nutrição, e contar, né, um pouquinho a história, como é que eu conheço o João, como é que cheguei ao João, o João chegou a mim. Ele foi meu atleta, né, da natação durante 4 anos, fiz o acompanhamento dele psicológico, né, ele começou no Fluminense, e depois ele foi para o Botafogo, enfim, eu sempre acompanhando o trabalho com ele, da psicologia, e ele, né, ele chegou no momento da vida dele, que ele migrou, né, foi para os Estados Unidos, fez a faculdade, ele vai contar essa história, e hoje em dia ele está, né, praticando, ou enfim, sendo atleta do triatlon. Tá? Então, João, mais uma vez, obrigada, e a palestra é toda sua. Valeu, Ana. Pessoal, boa noite. Estou vendo aqui bastante gente, bastante conhecidos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Ana, Mundos Esportivos, pela oportunidade de estar aqui apresentando. Meu nome é João Pedro Mendonça Barreto, eu sou formado em nutrição. E a minha ideia aqui hoje é falar sobre nutrição esportiva, falar um pouco sobre a minha experiência na área, que apesar de ser curta, né, eu me formei recentemente, mas eu vivo a nutrição esportiva, eu vivo o esporte há bastante tempo já. Né? São 10 anos como atleta de natação, de alto rendimento, ultimamente agora 1 ano como triatleta amador, ainda não competi, não fiz nada por conta da pandemia. Estão me ouvindo? Sim, show. Eu acho que eu fiquei mudo aqui do nada. Eu vou abrir aqui o slide rapidinho, porque faz parte da apresentação, da minha apresentação, enfim. Só isso, pessoal. A ideia aqui hoje é fazer uma introdução, né, à nutrição esportiva, né, de forma que todo mundo compreenda. Eu sei que a gente tem um grupo aqui bastante heterogêneo, pessoas de diferentes especialidades, estudantes, profissionais. É uma introdução, falar um pouco sobre a individualização, que é um ponto muito importante na nutrição esportiva, e a performance, que é o alvo da nutrição esportiva, né? Quem sou eu, né? Como eu falei, meu nome é João Pedro Mendonça Barreto, sou formado em nutrição e dietética na Universidade de West Chester, na Pensilvânia. Atualmente eu atuo como nutricionista do Instituto Fernanda Keller, que é um instituto, né, que insere jovens e adolescentes no triatlon, aqui em Niterói, em Jurujuba. Tenho 10 anos, né, de experiência como atleta de alto rendimento de natação, 1 ano como triatleta amador. E como é que eu vim parar aqui hoje, né? Quem sou eu? Eu fiz acompanhamento psicológico com a Ana Paula entre 2002 e 2016, né, 4 anos de acompanhamento. Eu sempre fui apaixonado pela ciência do esporte, pelo desempenho atlético, por todas essas áreas, né, que fazem parte né, do esporte. Eu sempre tive muita curiosidade de entender como que uma coisa interferia com a outra, como a psicologia interferia com a minha performance, enfim, né? E em 2016 eu decidi ir para a faculdade, né? E eu queria unir a teoria à prática, né? A prática do esporte e a teoria, eu queria entender um pouco mais sobre a preparação de um atleta. E eu decidi cursar a ciência do exercício, que é uma área que une nutrição, que une psicologia, treinamento esportivo, bioquímica, enfim, abrange muitas áreas do treinamento. E eu cursei esse curso por 3 semestres, mas depois de pegar algumas aulas de nutrição, eu acabei decidindo migrar para nutrição, cursar apenas nutrição, porque a área que eu vi que eu era apaixonado. Sempre fui muito inspirado por uma nutricionista que trabalhou comigo, a Carla Oliveira. Entrou gente aí. Bem-vindos. Então, eu decidi fazer nutrição e me formei em 2020. Né? Agora vocês sabem um pouquinho sobre mim e eu queria saber um pouquinho sobre vocês. Né? Queria que vocês abrissem o chat
e me dissessem qual a área de estudo de vocês, qual a profissão de vocês, para eu ter uma noção de com quem eu estou falando, né? Eu quero hoje, nessa introdução à nutrição esportiva, falar de forma geral sobre os conceitos da nutrição esportiva, né? De forma que todo mundo entenda, né? Mesmo quem é profissional de educação física, que tem uma noção de fisiologia, de bioquímica, até uma pessoa que não tem, né, nenhum conhecimento nessa área específica. Então, se puderem colocar aí, eu vou deixar um minutinho para vocês colocarem e eu dar uma lida. Biologia, psicóloga, psicóloga. Show. Sei que minha mãe, assistente social, educação física, educação física. Show. É um grupo bem heterogêneo, né, como eu imaginava. Assistente professor de educação física. Show. Então, a minha ideia hoje é abordar os temas de forma que fique claro para todo mundo, né? Acho que esse é o principal. E sintam-se à vontade para colocar perguntas no chat durante a apresentação. Eu vou tentar responder assim que eu ver a notificação aqui. Mandem perguntas. Quem quiser sentir à vontade para abrir o áudio e perguntar no final ou durante, também tranquilo. Se sintam livres para me interromper a qualquer hora, beleza? Então, eu vou para a introdução, beleza? É importante a gente entender primeiro o que é nutrição, né? A nutrição é uma ciência que estuda as reações do organismo a partir da ingestão de alimentos, né? A digestão, a absorção, a utilização de nutrientes e a excreção, né? Já a nutrição esportiva, ela foca na relação entre a alimentação e a prática de esporte. E aí isso é para todo mundo, né? Seja atleta profissional, seja atleta amador ou só um praticante de atividade física por lazer, enfim. Trata-se da aplicação dos conhecimentos de nutrição, fisiologia, bioquímica, tudo isso envolvido na prática de exercícios, né? O objetivo final da nutrição esportiva é aprimorar o desempenho atlético e promover a melhor recuperação do organismo. Então, é uma imagem para representar isso tudo, né? Nutrição esportiva. Quais são os pilares, né? Como a estrutura? Prevenir lesões, sua recuperação, prevenir doenças, melhorar a recuperação entre os treinos e a melhora da composição corporal. Resultado final, melhorar desempenho. Lembre-se disso. Sempre o resultado final, o objetivo, melhora o desempenho. Né? E eu acho que é importante a gente começar definindo alguns pontos, né? Alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é nutrientes. Né? Eu acho que todo mundo deve ter uma ideia aí do que são nutrientes. Mais ou menos, eu acho que todo mundo tem uma definição na cabeça do que é. Os nutrientes, basicamente, são substâncias que são essenciais, né? São substâncias que estão presentes nos alimentos, são essenciais para a nossa sobrevivência, para a gente manter o nosso metabolismo funcionando, as nossas funções vitais. Né? E dentro desse conceito de nutrientes, a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, eles são moléculas grandes, moléculas que a gente necessita em grandes quantidades, né? Como os carboidratos, lipídios e proteínas. São moléculas que fornecem energia, né, para a gente ter o nosso metabolismo, né, a gente exercer as nossas atividades. E quando eu falo macronutriente, eu penso em coisas grandes, né? Coisas que a gente precisa em grande quantidade. Então, quando a gente está falando de carboidratos, lipídios, enfim, a gente está falando na casa dos gramas. O que eu quero dizer? A necessidade que a gente tem de carboidratos por dia, por exemplo, é na casa dos 400 gramas, 200 gramas. Né? São números relativamente grandes quando se trata de nutrição. E já os micronutrientes, eles são moléculas menores, né? No caso, são as vitaminas e minerais. Eles são muito importantes para as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, funcionamento do metabolismo e regulação da função celular. Né? E quando eu falo micro, é exatamente microgramas, nanogramas, né? São nutrientes que a gente precisa em quantidades muito pequenas durante o dia. Né? Um exemplo, vitamina B12. A gente precisa de aproximadamente 5 a 6 microgramas por dia. É uma quantidade ínfima, é um número muito pequeno comparado aos gramas que a gente precisa de carboidrato, lipídios, enfim. E mais uma vez, usando a B12, vitamina B12 como exemplo, ela é uma vitamina, né, para representar
importância que as vitaminas têm no funcionamento e metabolismo do corpo, a B12 é uma vitamina que é essencial para a produção de energia, para as funções cerebrais. É uma vitamina que, se você está deficiente, é extremamente perigoso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou passar aqui, né? Outro conceito que é importante entender, né, é a energia. A energia é exatamente daqueles macronutrientes que eu falei anteriormente, os lipídios, as proteínas, os carboidratos, né? Durante o exercício, a gente utiliza a energia dos carboidratos, proteínas e gorduras, né? Tudo, assim, a proporção com que a gente vai usar esses macronutrientes, tudo isso depende da intensidade e da duração do exercício, né? Tem tipos de exercício que a gente vai usar mais carboidrato como fonte de energia e menos gordura, ou vice-versa, né? Existem também alguns, né, dependendo da situação do atleta, da situação da pessoa, a gente vai acabar usando mais proteína como fonte de energia, que não é o ideal, mas acontece. E eu vou explicar isso para vocês, né? Nos treinos de intensidade alta, né, curtos de intensidade alta, como uma prova de 100 livre na natação, como qualquer prova que dure assim 5 minutos, 10 minutos, que seja de alta intensidade, né, supondo um 5K de corrida em alta intensidade, a gente vai usar principalmente o carboidrato, é o principal combustível. Já nas atividades mais prolongadas e de menor intensidade, os carboidratos e as gorduras são utilizadas. As gorduras entram na jogada também, né? Às vezes as gorduras chegam até a ser o principal, né, veículo de produção de energia. Por isso que a gente ouve muito falar de aeróbico em jejum, né? No aeróbico em jejum, que é um exercício de intensidade baixa, né, e duração ali também relativamente baixa, a média, a gente está em jejum, ou seja, a gente não consumiu carboidrato, nosso corpo está sem nenhuma reserva sem nenhuma reserva não, uma reserva pequena de carboidrato dentro do músculo. Então a gente vai usar mais a gordura como fonte de energia, porque a gente já está com estoque de carboidrato baixo, entenderam? E também tem quando existe, né, momentos em que as proteínas corporais são utilizadas no processo catabólico, né, chamado gliconeogênese. Né? Quando os estoques de carboidratos estão baixos, você já utilizou a gordura como fonte de energia, você ainda tem várias horas de treino, uma intensidade alta pela frente, o nosso corpo, ele tira as proteínas do nosso músculo, né? Quebra elas e transforma em carboidrato para geração de energia. Só que esse processo ele não é ideal, porque ele, a forma mais fácil de energia do nosso corpo é o carboidrato. Ele está ali pronto para ser digerido, pronto para virar energia. A proteína tem que fazer toda uma quebra para virar um carboidrato, né? Um processo chamado deaminação. E agora falando, né, mais uma vez das macromoléculas, eu acho que é importante a gente entender a função de cada uma delas, né, na nutrição esportiva. Primeiramente, carboidratos. Eu gosto muito de falar de carboidrato porque hoje em dia todo mundo tem uma ideia do que é carboidrato, né? Tem muita dieta de carboidrato baixo, carboidrato alto, cetogênica, ketogênica, dieta paleo, enfim. Eu acho que é bom a gente aprender a dividir que essas, né, as dietas com a restrição de carboidrato, elas não são exatamente dietas, elas são estratégias, né? Não são planos alimentares. Principalmente quando você está se tratando de um atleta, não é recomendável utilizar uma dieta de carboidrato baixa, porque, como eu já falei, o carboidrato é a principal fonte de energia do corpo. É praticamente a única opção energética do nosso cérebro. O nosso cérebro se alimenta basicamente de carboidrato. Se você restringe isso, você acaba não produzindo energia de maneira eficiente, né? Enfim, carboidratos, compostos orgânicos abundantes na natureza, considerados os melhores fornecedores de energia, fornecem 4 calorias por grama, né? Sua digestão resulta na glicose, né? A glicose é utilizada na formação de energia, na produção de energia. Quando a gente consome o carboidrato, a gente estoca ele na forma de glicogênio, né? Hepático e também na musculatura. E aí esse glicogênio é utilizado durante o exercício. Ou seja, bons estoques de glicogênio, né? Quando você está com um consumo de carboidrato alto, você acaba tendo um estoque de glicogênio maior. Isso favorece o desempenho, né? A gente nunca... desculpa, houve um barulho aqui.
Ou seja, bons estoques de glicogênio sempre vão ser benéficos. Se a gente está com pouco glicogênio, é muito difícil de performar bem. Ou seja, né, atletas em geral devem manter seu estoque de glicogênio alto, uma dieta rica em carboidratos, né? A falta de carboidrato ela pode levar a uma diminuição de força, energia, potência, velocidade e, consequentemente, a redução de performance. Então, lembrem-se, nutrição esportiva é uma coisa, a nutrição para estética é outra, né? Quando a gente está falando de nutrição esportiva, o carboidrato é super importante. Ele tem que estar presente porque carboidrato é performance. Lembre disso, carboidrato é performance. Né? E aí é bom a gente saber quanto de carboidrato, né? Quanto que um atleta tem que comer de carboidrato para performar bem, né? O ideal é que a energia vindo dos carboidratos varie de aproximadamente 50% a 70% das calorias totais do dia, né? Dependendo da modalidade praticada pelo atleta. É importante, mais uma vez, lembrar que esses números são objetivos para a performance atlética, não para questão de composição corporal tanto, né? Quando a gente está tratando de nutrição para a saúde e composição corporal, esses números variam um pouco mais. Pode descer um pouco mais, subir um pouco mais esse percentual de carboidrato. Outra coisa que é importante lembrar, 800 gramas de carboidrato não são 800 gramas de alimento. Não são 800 gramas de arroz ou batata, enfim. 800 gramas de carboidrato são 800 gramas de carboidrato. 800 gramas de arroz, só para vocês terem uma ideia, 100 gramas de arroz tem aproximadamente 18, 24 gramas de carboidrato, arroz cozido. Então você multiplica isso aí por 20, 30 para chegar em 800 gramas de carboidrato, sabe? Então é mais ou menos por aí. Obviamente a gente não vai consumir carboidrato apenas do arroz, a gente vai ter várias refeições durante o dia com diferentes fontes de carboidrato. Um dos fatores que determina o efeito e a eficiência do consumo de carboidratos de desempenho é o período em que eles são ingeridos. Isso é muito importante, né? A alimentação pré-treino, intratreino, pós-treino, durante o dia inteiro, isso tudo interfere no desempenho. E aí na direita, eu tenho essa tabela para mostrar para vocês, que estabelece mais ou menos os parâmetros de ingestão de carboidrato, né? Para treinamentos de baixa intensidade a moderada, né, de 60 a 90 minutos por dia, a ingestão de carboidratos é de 5 a 7 gramas por quilo de peso por dia. Para treinamentos de moderada intensidade ou hipertrofia de 90 a 120 minutos, de 7 a 10 gramas. Botando aí para uma pessoa de 80 quilos, isso são mais ou menos 800 gramas de carboidrato por dia, um pouco menos. Para treinamentos muito prolongados, de 3 a 6 horas por dia, né, triatletas, corredores de ultramaratona, enfim, 10 a 12 gramas por dia, um atleta de 80 quilos, mais uma vez, usando como exemplo, aí já vai para 800, 900 gramas de carboidrato durante o dia. Então, esses parâmetros são importantes para a gente levar em consideração quando a gente está prescrevendo uma dieta, quando a gente está pensando no planejamento alimentar para um atleta. Né? Então, antes do exercício, com relação aos carboidratos, só beber uma água aqui. Né? De 30 a 15 minutos antes do exercício, né, o objetivo do consumo de carboidrato é evitar a depleção dos estoques de glicogênio. Nesse momento, de 30 a 15 minutos antes do treino, é bom a gente fornecer ao corpo uma fonte de carboidrato simples e rápida, né, com pouco volume, para a gente não encher muito o estômago, não demandar muito do sistema digestivo. Né? E aí, por exemplo, é uma fruta, uma banana, uma porção de passas, fonte de carboidrato que você vai comer e, sabe, não vai ter problema para digerir. Outra opção também são suplementos de carboidrato, como maltodextrina, dextrose, isotônicos como Gatorade, são opções excelentes para esse momento, né? Logo antes de cair na água, de iniciar um treino de corrida, enfim. 60 a 90 minutos antes do exercício, né? 1h30 ali antes do exercício, a gente pode fazer uma refeição mais volumosa, porque a gente vai ter tempo de digerir. E nessa refeição mais volumosa, a gente pode, além do carboidrato, colocar fonte de gordura, fonte de proteína. A gente vai ter tempo para digerir isso tudo. Isso tudo vai ser uma fonte de energia para o treinamento, né? Isso tudo vai aumentar os estoques de glicogênio e, como eu falei... Oi? Sempre trabalhei dentro de faculdade.
A gente fala de durante o exercício, né? A ingestão de carboidrato durante o exercício, eu costumo dizer que ela é nesse período que é mais importante é o consumo de carboidrato. É claro que é importante consumir carboidrato para o atleta em qualquer momento, mas durante o exercício é quando ele é mais vital, né? Os carboidratos usados durante esse período eles são usados para poupar os estoques de glicogênio e manter a glicose no sangue, né? Quando a gente tem a glicose no sangue, ela está ali, está circulando, está sendo usada como fonte de energia, e o glicogênio hepático e muscular fica como um estoque, né? Para quando tiver acabando a glicose no sangue, a gente usa a hepática. Mais energia igual a melhor desempenho, né? Mais carboidrato, mais energia, melhor desempenho. Eu coloquei aqui essa tabela, que é um artigo, né, da Revista de Medicina Esportiva, que é uma das principais fontes aí de artigos de conteúdo sobre nutrição esportiva, sobre medicina do esporte. Eles analisaram, fizeram estudos e estipularam aí meio que esse protocolo de ingestão de carboidrato, né, dependendo da quantidade de horas, da duração e da intensidade do treino, né? A gente pode ver aí que um treino de 30 a 75 minutos, a gente precisa de praticamente nada de carboidrato, né? Tem gente que no treino de 1 hora, se for mais intenso, usa o carboidrato, mas se for um treino de intensidade baixa, não é tão necessário. Quando a gente vai para um treino de 1 a 2 horas, com uma intensidade um pouco maior, o protocolo é de 30 gramas por hora. Eu uso esse protocolo atualmente para mim. Os meus treinos eles não passam muito de 2 horas, né? Eu chego a treinar 1 hora e meia, 2 horas por dia. Então é um protocolo que eu mais uso. Nos dias, por exemplo, eu treino mais longo no final de semana. Aí eu uso esse protocolo terceiro aqui de 2 a 3 horas de treino, 60 gramas por hora, né? É importante também diversificar as fontes de carboidrato, né? Normalmente, para um atleta, ele vai usar uma fonte líquida de carboidrato, né? Um Gatorade, uma bebida repositora, uma maltodextrina, que a gente vai falar daqui a pouco, destrose. É bom a gente variar, porque quando esses carboidratos chegam ao intestino, eles são transportados por células diferentes, por moléculas diferentes, até o fígado. Então, quanto mais você diversificar, melhor. E aí, quando a gente vai para 2 horas e meia para cima, né, 5 horas, uma prova de Ironman, por exemplo, que dura 9 horas, 10 horas, o protocolo são de 90 gramas por hora, né, 90 gramas de carboidrato por hora. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um Gatorade, né, 500 ml, tem ali por volta de 30, 28 gramas de carboidrato. Seriam 3 Gatorades durante cada hora de um Ironman, né? Mas aí a gente usa outras estratégias, porque também é muito líquido para você consumir. Existem os géis de carboidrato também. Você pode usar frutas desidratadas de preferência, porque tem um volume menor. São ótimas opções de carboidrato para esse momento. Após o exercício, né? A gestão de carboidratos após o exercício. Também muito importante quando a gente está falando de recuperação muscular, né? Quanto mais rápido a gente fizer uma refeição pós-treino, melhor, mais rápida será a recuperação, né? A gente tem que, nesse momento, dar preferência a alimentos ou bebidas com alto índice glicêmico, ou seja, com uma rápida absorção. Então, ali tem que ser uma refeição pobre em fibras e gorduras. É só carboidrato e proteína, sabe? De fácil assimilação de preferência, de fácil digestão. A proporção ideal de carboidrato para proteína nesse período é de 4:1. 4 de carboidrato para 1 de proteína. Existem hoje vários suplementos que têm essa divisão, essa proporção. E foi muito estudada recentemente na literatura. A gente tem vários estudos mostrando que essa proporção é ideal, né? Então, por exemplo, um scoop de uma bebida repositora 4:1 vai ter aí 40 gramas de carboidrato para 10 de proteína, beleza? E essa refeição pode ser tanto sólida quanto líquida, mas os líquidos repositores eles são mais bem absorvidos do que os sólidos em geral, né? Ele já está meio que ali o líquido ele é mais bem digerido,
não mais bem digerido, mas de mais fácil assimilação, né? Você não tem que mastigar, tá tudo ali. Se for um whey protein, por exemplo, é uma proteína que já está em uma forma de mais fácil assimilação, sem tanta lactose envolvida. É isso. Então, um resuminho de carboidratos, né? Fonte de energia para as atividades e metabolismo, né? Como eu falei antes, o cérebro utiliza somente glicose como fonte de energia. O carboidrato ele pode dar a sensação de disposição, de bem-estar, de bom humor. Ele é a principal fonte de energia dos músculos, facilita a recuperação muscular, evita o catabolismo muscular. E as fontes, eu acho que todo mundo sabe quais são as fontes de carboidrato, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Os tubérculos, batata, batata doce, mandioca, inhame, mandioquinha, os cereais, arroz, milho, cevada, trigo, aveia, granola, frutas, todas as frutas, o açúcar, o mel, os doces e os biscoitos. Então, finalizando carboidratos, esse é um resumão. E eu quero que vocês lembrem, carboidrato é performance, né? Quando a gente está falando de nutrição esportiva. É melhor ter carboidrato, é melhor consumi-los durante, antes e após, do que ficar se restringindo quando a gente está falando de performance. Né? Outra, né, categoria de macronutriente são as proteínas, né? Muito importantes, são compostos orgânicos construtores, né? Tem a função de formar e manter os tecidos no processo de renovação e crescimento da pele, músculos, cabelo e unha. As proteínas elas são formadas por aminoácidos, né? Os aminoácidos são como os tijolos das proteínas. Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso aqui no ensino médio ou na faculdade em algum momento. São aminoácidos interligados, né? Eles fornecem aí, as proteínas fornecem 4 quilocalorias por grama. Elas são responsáveis pela reparação dos músculos lesionados durante os treinos. Por isso, né, são muito importantes no pós-treino, como eu falei, naquela proporção de 4:1. E um fator que é importante, né? Ingerir proteínas muito acima da recomendação não otimiza o ganho de massa magra ou aumento de força, né? Tudo que a gente consome em excesso, seja carboidrato, proteína, gordura, gordura, beber uma água aqui. Seja carboidrato, proteína ou gordura, vai gerar um acúmulo, né? E esse acúmulo vai ser estocado na forma de gordura. Meio que relacionando a isso, né? É muito comum a gente ver pessoas usando, por exemplo, suplementos de proteína, whey protein, de forma indiscriminada, né? A pessoa já se alimenta bem, consome proteína suficiente, mas aí chega, compra o whey protein e usa ali após o treino na academia e tal. Mas é importante saber, a quantidade de proteína já não é ideal na dieta? Não está sendo excessivo esse um scoop de whey protein que a pessoa já está tomando? Às vezes está sendo jogado fora, né? Às vezes essa proteína está sendo estocada e sendo guardada como gordura. Então, por isso é muito bom, muito importante a gente individualizar a prescrição nutricional. Continuando proteínas, né? As esportistas e atletas realmente precisam de mais proteína do que outras pessoas que não praticam atividade ou que praticam atividades, né, por lazer. Porém, assim como para as pessoas, né, normais, o excesso nunca é bem-vindo, né? Importante saber qual a quantidade de proteína a ser ingerida por dia. Acho que muita gente deve se perguntar isso, deve estar se questionando isso agora, né? E a resposta depende do esporte praticado, depende da realidade de cada um. Não existe fórmula mágica, né? Mais uma vez, não confunda o peso do alimento com a quantidade de proteínas, né? 100 gramas de frango não são 100 gramas de proteína, né? 100 gramas de frango vão ter aí 25, 30 gramas de proteína, frango cozido. Né? E também resumo de proteínas. Funções: manutenção do esqueleto, músculo, peles e unhas, formação de hormônios e anticorpos, reparação de músculos e tecidos, proteção ao organismo e fortalecimento do sistema imune. Tá? Fontes: leites e derivados, carnes,
aves, peixes, ovos, leguminosas, feijão, soja, ervilha, grão de bico, lentilha. As proteínas estão muito presentes em suplementos, né, como BCAA, whey protein, caseína, albumina, colágeno, glutamina, todos esses são feitos à base de proteínas, né? E a gente vai dar um pouco mais continuidade a isso em breve. Tem uma notificação aqui no chat, vou dar uma olhada. Show. Que bom que estão gostando. E eu estou passando aqui. Só um segundo. Tá, vamos lá. Dando continuidade, agora falando da terceiro macronutriente, né, que são as gorduras. As gorduras são muito importantes porque elas possuem inúmeras funções no nosso organismo, né, formação de hormônios, proteção das células, órgãos, né? Para quem não sabe, as nossas células são meio que envelopadas, são circundadas por uma camada lipídica, uma camada de gordura. Então, é muito comum a gente demonizar as gorduras, demonizar os carboidratos, mas a gente esquece que eles têm uma função tanto na nutrição esportiva quanto para qualquer pessoa, né? Gorduras e carboidratos são importantes, são indispensáveis, são essenciais. É bom a gente saber também que existem gorduras consideradas boas e gorduras consideradas ruins. As gorduras ruins são as saturadas, cujo consumo está relacionado ao aumento de risco de doenças cardiovasculares. E essas gorduras saturadas, elas estão presentes majoritariamente em alimentos de origem animal, né? Então, por exemplo, colesterol LDL, né? Quem fez exame de sangue recentemente, quem acompanha os exames de sangue, deve saber lá que LDL é o colesterol ruim. E quando ele está alto, né, muito disso, né, é por conta às vezes de um alto consumo de gorduras saturadas, alto consumo de gordura animal, de carne, de ovo, né? Então tudo em equilíbrio, né? Às vezes a falta de exercício também influencia, né, no colesterol HDL. E já por outro lado a gente tem as gorduras consideradas boas, que são as insaturadas, né? Essas são presentes majoritariamente em alimentos de origem vegetal, né, como azeite de oliva, as oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, abacate. E no esporte, as gorduras são as principais fontes de energia para exercícios moderados e de longa duração, né? Como eu falei, aquele exemplo do aeróbico em jejum, né? Ali a gente vai estar usando majoritariamente gordura, né, no exercício de duração média e intensidade baixa. Resuminho de gorduras, funções: reserva energética, formação de hormônios, controle da temperatura corporal, transporte de vitaminas, né? Formação de hormônios é muito importante a gente saber. Vários hormônios do nosso corpo, dos hormônios da tireoide, né? Quem fez exame de sangue também vai saber. T4, hormônios da tireoide em geral, muitos deles são feitos, né, basicamente por lipídios, né? Transporte de vitaminas. A gente também tem as vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, né? O que quer dizer? São solúveis em lipídios, solúveis em gordura. Então, por exemplo, você toma um suplemento de vitamina A e você toma ele sem nada, bebe com água. Ele é lipossolúvel, ele não vai ser absorvido de maneira adequada. O ideal é você consumir com alimento, né? Ou se você consumir a pílula da vitamina, seja com alimento, um alimento que tenha gordura, né? E caso não seja uma pílula, é que você, né, se você consumir a vitamina A, D e K na forma de alimento, que esse alimento também tenha gordura. Por isso que é muito comum é muito comum e muito bom que a gente coloque azeite, né, na salada, porque o azeite ele é um lipídio e a salada tem algumas dessas vitaminas lipossolúveis, então a gente vai conseguir digerir melhor, absorver melhor essas vitaminas, né? Vamos lembrar, quem quiser, A, D, E e K são as vitaminas lipossolúveis, né? E as fontes de gordura, né, são os óleos vegetais, gorduras animais, abacate, açaí, coco, leites e derivados integrais, oleaginosas, amêndoas, nozes, castanhas, amendoim,
e gema de ovo. São algumas das principais fontes de gordura que a gente tem. Agora que a gente fez um resumão, né, de conceito de nutrição, objetivo da nutrição esportiva, os nutrientes, carboidrato, proteína, lipídio, é importante a gente saber sobre individualização, né? Como que a gente consegue colocar isso tudo junto, né, para criar um plano alimentar para um atleta ou para qualquer pessoa, né? É muito importante a gente entender que cada indivíduo, né, tem a sua individualidade. Cada indivíduo vai praticar uma modalidade de esporte diferente. Isso vai fazer com que ele tenha necessidades únicas. Não só isso. Cada indivíduo, mesmo que seja na mesma modalidade, ele vai ter necessidades diferentes. Por exemplo, eu treino triatlon. Por exemplo, um companheiro de treino meu, se eu passar a mesma dieta minha para ele, ele vai obter um resultado totalmente diferente, porque ele pode ser de uma altura diferente, de um sexo diferente, é, uma composição corporal diferente, isso tudo altera, isso altera o gasto calórico. Então, por isso, a individualização do plano alimentar é essencial. O gasto energético é influenciado por composição corporal, idade, sexo, clima, estresse, atividade física, individualidade metabólica também, né? Então, dessa forma, como eu falei, deve ser tudo individualizado, né? Os nutrientes, as quantidades de calorias, de carboidrato, de lipídio, tudo isso influencia. Eu botei essa imagem aí, que é para representar um pouco disso. A gente tem aí 3 atletas do UFC, né? De artes marciais mistas. Ou seja, são 3 homens que praticam a mesma modalidade de esporte, a luta, né? E que têm composições corporais, idades, alturas e pesos totalmente diferentes. E por conta disso, eles vão ter necessidades nutricionais diferentes. O Anderson Silva, por exemplo, né, 1,87 m, 84 quilos, ele vai ter uma necessidade, né, mesmo fazendo o mesmo treino dos outros, uma necessidade menor do que esses outros dois, que são muito maiores, têm muito mais músculo, e são, né, mais altos, mais fortes, enfim, 119, 120 quilos. Vou calcular, assim, de cabeça mais ou menos, né, tendo em consideração, levando em consideração a altura e peso do Anderson Silva, o metabolismo basal dele, que é a quantidade de energia que ele precisa para simplesmente manter as funções corporais dele, simplesmente para sobreviver, sem contar exercícios e as atividades durante o dia, deve ser por volta de 2.200 calorias, 2.000 calorias. De um cara que nem esse terceiro aqui, o Brock Lesnar, de 1,91 m, 120 quilos, o basal dele deve jogar aí para uns 3.200, 3.000 calorias por baixo, assim, com certeza. Então, cada atleta é um atleta, né? Isso, mais uma vez, atletas da mesma modalidade da luta, né? E agora que a gente terminou essa parte de individualização, entendemos que, né, a importância da individualização, eu acho legal a gente falar sobre suplemento, que é um tema muito comum dentro da nutrição esportiva, dentro da nutrição em geral, e que está presente, né? Está presente no atendimento nutricional, está presente na minha dieta, acredito na dieta de todo mundo, não de todo mundo, mas de muitas pessoas que estão envolvidas com o esporte. E é bom a gente ter o seguinte, que vários suplementos prometem coisas muito animadoras, né? Principalmente aqueles que prometem ganho de massa muscular, eliminação de gordura, aumento de energia, etc. Quem já entrou numa loja de suplementos sabe que você chega lá, são vários potes com vários nomes, sabe, embalagens muito coloridas para chamar a atenção, prometendo milhares de coisas, enfim. Muitos suplementos não têm eficácia testada e comprovada, né? Então, procure não depositar todas as suas esperanças neles, né? Primeiro de tudo, né, o mais importante é ter um programa de treinamento adequado, individualizado, né? E um plano alimentar individualizado, bem planejado. Eu botei até essa imagem de que não pode ter cereja de bolo sem ter bolo. Eu costumo falar isso para quem eu atendo, que a suplementação ela é a cereja do bolo, né? O bolo é o treinamento bem planejado, individualizado, e a nutrição bem planejada, individualizada. Se você não tem esses 2 pilares, se você não tem esse bolo, não adianta querer botar a cereja.
não vai adiantar de nada, tá? E os suplementos, eles são, né, usados para ajudar a atingir mais resultados, potencializar o que a dieta já oferece, né? Não só o que a dieta já oferece, né, para a gente potencializar, mas para suprir o que a dieta não traz também. Aqui nessa tabela, é uma tabela que é da sociedade, não, da Associação de Nutrição dos Estados Unidos, que basicamente eles fizeram uma meta-análise, que é quando você pega vários estudos, vários artigos, analisa os resultados que obtiveram, e eles categorizaram os suplementos que eles estudaram em 3 categorias, né? Aqui na direita, na esquerda, aliás, né? Os suplementos que têm uma evidência muito forte de eficácia e que são seguros. Nesse grupo, segundo grupo, né? Grupos com evidência limitada ou mista, né, sobre a eficácia e a segurança. E nesse terceiro grupo, aqui de baixo, evidência baixa e basicamente sem suporte nenhum sobre a eficácia e a segurança. Nesse grupo, o primeiro grupo aqui, a gente tem 2 categorias, né? Os suplementos usados para ganho de massa muscular e aqui em vermelho os que são utilizados para ganho de performance, né? Mais uma vez, importante a gente separar. Ganho de massa muscular é uma coisa, é um objetivo, ganho de performance é outra. Né? Às vezes, para você performar bem para um atleta de natação é nadar uma prova de 50 livre, 100 livre mais rápido. Não quer dizer ganho de massa muscular, né? Uma coisa não está relacionada com a outra. De qualquer forma, né? A gente vê que tem poucos suplementos nesses 2 grupos aqui, tanto para o ganho de massa quanto para a performance. Então aqui, HMB, creatina monoidratada, aminoácidos essenciais, proteína, se mostraram eficazes para o ganho de massa muscular. Para termos de performance, a beta-alanina, a cafeína, suplementação de carboidrato, né? Eu falei tanto de carboidrato, bato tanto nessa tecla, tá aí, né? Carboidrato como sendo muito importante na performance. A creatina, mais uma vez, bicarbonato de sódio, né? Sim, é o bicarbonato de sódio de cozinha, basicamente, é a mesma coisa. Ele é usado também para suplementação. O fosfato de sódio e água e bebidas esportivas, né? Como Gatorade, isotônicos, enfim. Então a gente vê que tem uma lista aí de 6, 7, né, suplementos, porque alguns aí nem são exatamente suplementos, que são comprovadamente, têm uma eficácia super comprovada pela literatura. E pensem aí, são 7 substâncias, 7 suplementos. Quando a gente entra na loja de suplemento, a gente vê uma infinidade de produtos, né? São muitos e muitos e muitos, sendo que só basicamente 7 aí tem uma eficácia muito forte e comprovada. E aí na lista de, né, evidência limitada, a gente tem aí BCAA, EAA, nitratos, quercetina, taurina, BCAA, como eu falei, ATP, como evidência mista, né? E aí, sem evidência nenhuma, a gente tem uma lista muito grande, né? E é bom lembrar também, nessa lista que vocês vão ver de sem evidência, é sem evidência para ganho de performance ou para ganho de massa muscular. Mas tem alguns suplementos aqui que eles são utilizados para recuperação ou com outros intuitos, que aí não são exatamente de ganho de performance ou ganho de massa muscular, né? A glutamina, por exemplo, ela tem uma função aí de ajudar na digestão, de ajudar as células do intestino a se desenvolverem, a reproduzirem bem, mas isso não necessariamente está ligado ao ganho de performance ou ganho de massa muscular. João, Oi. o Vicente levantou a mão. Eu acho que ele quer fazer alguma pergunta. Ah, tá. Deixa eu ver. Eu não consigo ver, na real. Deixa eu ver. Vicente, quer fazer alguma pergunta? Ele está conectando o áudio dele, João.
se quiser, podem mandar no chat. Inclusive, obrigado aí pelos comentários positivos. Fico muito feliz que está todo mundo interessado, participando. É isso. Eu vou dar continuidade aqui, tá? Qualquer coisa é só chamar. E dando continuidade à suplementação, né? O período e o horário da suplementação também influenciam a sua eficácia, né? Grande parte dos suplementos que a gente tem no mercado hoje, eles foram estudados durante longos períodos. Eles têm protocolos de periodização específicos, né, que potencializam a sua eficácia. Não só do protocolo de periodização, mas de quantidade, né? A gente não pode chegar a comprar um pote de BCA de betalanina e mandar para dentro o pote inteiro, né? Tudo tem a sua quantidade certa, porque isso foi estudado, isso foi comprovado e, né, foi mostrado que a dose é segura e por isso a gente segue esse protocolo, né? E a gente tem alguns exemplos aqui, né? Betalanina, antes do exercício, não é tão eficaz. Durante o exercício, não tão eficaz. Após o exercício, não é tão eficaz. Durante a refeição é quando ela é mais eficaz, ela é mais bem absorvida, ela tem mais efeito, né? Que a gente tem no segundo é suco de beterraba, né? Nitrato ou suplemento de nitrato, né? Antes do exercício, excelente. Eu uso diariamente suco de beterraba, inclusive. Durante o exercício, não tão eficiente. Pós-exercício, não tão eficiente. Durante a refeição, bastante eficiente. Antes de dormir, nada eficiente. Cafeína, acho que é meio óbvio, né? Antes do treino é quando ela vai ser mais eficiente, porque ela deixa a gente, né, acordado, ligado, né? Pronto para fazer um treino. Durante o resto do dia, ela já não é tão... não potencializa o treinamento. Creatina, né? Pós-exercício, durante a alimentação, muito eficaz. Bicarbonato de sódio, antes do exercício, durante as refeições, eficaz também. Carboidrato, gente, eu falo tanto de carboidrato, tá aí. Sim, 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 sim e não antes de dormir. Mas, enfim, o carboidrato é importante quase todas as horas. Antes de dormir, ele também é importante, na real, né? Se a gente for pensar que antes a gente vai dormir e na manhã seguinte a gente tem um treino, é eficaz a gente fazer ingestão de carboidrato nesse horário para ter estoque de glicogênio, né, aquele glicogênio que eu já falei, que a gente estoca no músculo para a gente fazer o treino da manhã, né? E proteína, antes do exercício eficiente, durante o exercício não é tão eficiente, como a gente já falou antes. Durante o exercício, o principal são os carboidratos. Carboidratos simples, né, que a gente absorve facilmente e que fica aí, vira glicose no sangue, para a gente utilizar ali na hora. Proteína pós-exercício, eficaz. Durante as refeições, eficaz. Antes de dormir, eficaz. Proteína, assim, proteína e carboidrato aí não estão só na forma de suplemento, é bom lembrar. Na forma de alimentação também, né? Na forma de um frango, né? De um frango, de um peixe, de uma carne. E também na forma de uma batata, de um macarrão, enfim. Legal aqui a gente saber também. Deixa eu voltar. Esse aqui, quem quiser, tiver dúvidas, é o Jornal de Ciência do Exercício e Bioquímica, tá? Esse artigo. Então vamos lá, vamos falar sobre a suplementação de carboidratos, né? Falando mais uma vez sobre carboidratos, mas agora especificamente na forma de suplementação, né? Os carboidratos mais comuns que a gente vê no mercado de suplemento são a maltodextrina, a dextrose, o oximase e a palatinose, né? São carboidratos, né, comuns. Cada um deles, apesar de serem todos carboidratos, cada um deles tem um índice glicêmico específico e diferente. E por conta disso eles são utilizados em momentos diferentes do treino, né? No pré-treino, durante o treino, após o treino. E é bom a gente saber disso, né? Para a gente prescrever da forma correta e tirar benefício, né, dessas características desses carboidratos. A dextrose e a maltodextrina, né, são absorvidos rapidamente. Então, eles são ideais para durante o treino, né, quando a gente está ali fazendo exercício, como eu falei, precisando de glicose no sangue. Antes do treino também, como eu falei, a gente precisa de uma fonte de carboidrato simples e de pouco volume antes do treino
para a gente, né, potencializar o resultado do treino. E a palatinose e o oximase são absorvidos de forma mais lenta. Por isso eles são usados assim antes dos treinos de longa duração, né, porque eles vão sendo liberados gradativamente durante um treino longo, né, um treino de, por exemplo, eu pedalo, faço pedais longos aos domingos, eu procuro usar o palatinose e o oximase porque vai liberando de forma gradativa. Também usam a maltodextrina e a destrose durante o treino para, né, tentar atingir aquele 90 gramas de carboidrato por hora que eu falei anteriormente. E a gente também tem os suplementos de proteínas e aminoácidos, muito comuns, né? Tem o whey protein, a caseína, a albumina, as proteínas vegetais. Esses são os suplementos de proteína, a base de proteína mais comuns, né? Todos eles têm um teor de proteína semelhante, né? Por scoop, aquela colher medidora que vem nos suplementos. Né? Aproximadamente 20, 25 gramas. Todos esses, né, dependente da fonte, vão variar, né, de 20 a 25 gramas por aí, né? Esses suplementos eles têm, né, o teor semelhante de proteína, mas eles vêm de fontes diferentes. O whey protein e a caseína eles têm como matéria-prima o leite, a albumina tem como base a clara de ovo, e as proteínas vegetais, né, tem como base mais comum a soja, a ervilha e o arroz. Eu vou, assim, tentar falar sobre os mais importantes, né? Sobre os que são mais usados, que eu acho que as pessoas conhecem mais, comentam mais, porque se eu falar de todos os suplementos que tem no mercado, de todos os suplementos de proteína, vai ficar muita coisa e acaba que a gente não vai absorver tudo. Então, eu vou focar no whey protein, nessa seção de proteínas, né? O whey protein, como eu falei, é retirado do soro do leite, ele é altamente digerível e rapidamente absorvido pelo organismo. Ele é rico em aminoácidos como a lisina, a leucina, o triptofano, cisteína, isoleucina. O benefício dele, o grande benefício dele, além da fonte de proteína, é que ele é rico principalmente no aminoácido leucina, que ele é importante para a síntese proteica, para a formação de proteína dentro do nosso organismo, no nosso músculo, né? O whey protein, eu acho que é um dos suplementos mais populares que entre esportistas, né, esportistas e pessoas, né, que fazem esporte em geral, né, atletas amadores, enfim. E é muito pelo fato dele ser uma proteína de excelente qualidade, né? E como a gente viu naquela tabela anterior, ele está entre os suplementos que são muito eficazes e que têm uma segurança comprovada, né? Para o ganho de performance e para o ganho de massa muscular, né? E aí a gente tem o whey protein, diferentes tipos de whey protein, também tem isso, né? Tem a versão isolada, que é totalmente isenta de carboidratos, gorduras e lactose. Também tem a versão hidrolisada, que possui uma composição semelhante, mas as partículas dela são meio que pré-digeridas, né? É hidrolisado por quê? Os aminoácidos eles estão ligados por ligações de hidrogênio. Então, hidrólise quebra o hidrogênio. Hidrólise, quebra da ligação de hidrogênio, né? Então ela tá meio que pré-digerida, sabe? Tá meio que pré-mastigada. Porque no nosso intestino, nosso estômago, nosso sistema digestivo, a gente faz essa quebra, só que aí o suplemento, né, para ser mais bem absorvido, já faz essa quebra pra gente. Não suplemento, né? A indústria faz esse suplemento já meio que pré-digerido pra gente ter uma absorção mais rápida e melhor. E a gente, além dos suplementos de proteínas, tem os suplementos de aminoácido, né? São muito comuns, BCA, betalanina, creatina, né? E é bom esclarecer aqui algumas coisas sobre esses suplementos, né? Eu estou tentando abordar aqui todos os suplementos que eu considero mais comuns, né, no mercado, que as pessoas comentam mais, enfim. A betalanina, ela aumenta os níveis de carnosina no sangue, né? O que é carnosina? Carnosina é uma substância que é capaz de reduzir a acidose responsável pela fadiga dos músculos. Ou seja, o ácido lático, o famoso ácido lático. Quem fez educação física, quem é do esporte conhece bem, né, a sensação que dá, né? Aquela sensação de queimação, né, que surge quando a gente faz um exercício de alta densidade, quando a gente dá um tiro de corrida, né, que o músculo pesa, que a gente sente aquela dor. Isso é o ácido lático fazendo efeito, né? E a carnosina, ela combate o ácido lático, né? O nosso músculo produz o ácido lático
aquele ambiente do músculo fica ácido, e a carnosina vem como um efeito tamponante, né? Ou seja, para combater esse ácido, ela torna o músculo um pouco mais ali no seu pH, na sua acidez normal, né? E ela, né, como a gente viu naquela tabela também, é um suplemento excelente, eficácia comprovada, segurança comprovada, muitos estudos, enfim, muita literatura sobre esse suplemento. Principalmente para atletas de explosão, atletas nadadores de 50, 100 livre, 200 livre, atletas de atletismo de 100, 200 metros rasos, provas curtas, tendem a se beneficiar muito desse suplemento. O BCAA, que também é muito comum, de acordo com a literatura, principalmente a literatura recente, de 20 anos para cá, ele se mostra muito pouco eficaz, aliás, muito pouco eficaz para o ganho de performance e massa magra, né? Ele pode ser útil até na suplementação de atletas de endurance, porque ele previne o catabolismo muscular, né? O catabolismo muscular é aquilo que eu falei para vocês antes, logo no iniciozinho, que quando a gente não tem o estoque de glicogênio, né, não tá com carboidrato, não comeu carboidrato antes do treino, tá em jejum, fazendo exercício de alta intensidade, o nosso corpo vai pegar a proteína do músculo e vai transformar em carboidrato, um processo que não é ideal, não é benéfico, né? A gente quer que a proteína fique no músculo, a proteína ela constitui a musculatura, ela tem que estar lá, não é para virar carboidrato. Então, o BCA ele retarda um pouco esse processo para atletas de endurance. Você imagina lá, o cara está, né, fazendo uma ultramaratona, 3 horas já de corrida. Ele está cansado, ele já usou todo o carboidrato que ele tinha, então o músculo vai começar a utilizar os aminoácidos da musculatura como fonte de energia. E o BCA, por ser um aminoácido, ele acaba sendo utilizado para fonte de energia ao invés do... Eu li a pergunta aqui e acabei me distraindo. Ele acaba sendo utilizado como fonte de energia, o BCA, ao invés da nossa musculatura. Mais ou menos isso. E, finalmente, a gente tem a creatina, né? Que é um suplemento também muito falado, muito comum. Ele é o suplemento de aminoácido mais popular que a gente tem no mercado, eu acredito. É o suplemento também, talvez, o mais estudado, né? O que tem mais literatura comprovando sua eficácia. Ele aumenta a concentração de creatina fosfato, né? Melhorando o sistema ATP-CP. E aí, o sistema ATP-CP é essencial na mobilização de energia pelo corpo humano. Enfim, muitas siglas, acho que talvez muita gente não tenha entendido. De qualquer forma, a gente sabe que, voltando lá no ensino médio, na faculdade de educação física, ATP, fonte de energia, né? Adenosina trifosfato, uma adenosina com 3 moléculas de fosfato. Quando a gente usa a ATP como fonte de energia, ela solta um fosfato. Então, imagina, 3 fosfatos, tirou um, fosfato está aqui, adenosina difosfato. Então, a creatina, ela ajuda a transportar, né, esse sistema ATP-CP, sistema ATP-creatina-fosfato. A creatina ajuda a trazer o fosfato de volta para o ADP para virar ATP de novo. E aí ser utilizado novamente. Sem a creatina, ou com uma quantidade pequena de creatina, o nosso corpo não faz isso de forma tão eficiente, sabe? Então, com a presença de creatina, com a suplementação correta, quantidades corretas de creatina, a gente faz esse processo muito rápido. E isso é extremamente benéfico, principalmente para quem faz provas de curta duração, né? Velocistas, enfim. Então, 3 fosfatos viram 2 quando são utilizados. O fosfato foi embora dentro do citosol, né? Dentro da célula, e volta para acoplar e virar ATP de novo. Então, considerações finais. A nutrição esportiva tem um papel fundamental na performance atlética, né? Os carboidratos são essenciais para a performance e saúde, né? Gente, eu vou teclar na tecla do carboidrato quanto for preciso. Lembre-se, carboidratos são essenciais, são muito importantes para a performance, saúde, enfim. Né? Sem eles, o nosso cérebro não funciona, a gente não funciona.
né? É óbvio que não é para, né? Quando eu falo carboidrato, não é bolo, não é, né, essas besteiras que a gente compra por aí, biscoito, enfim, são carboidratos de qualidade que tenham nutrientes inclusos, né? Tubérculos como batatas, batata doce, enfim, arroz, quinoa, né? Carboidratos de alta, de com uma carga de vitaminas e minerais muito alta, com fibras, com fitoquímicos, que são substâncias, né, antioxidantes, enfim, carboidratos. E também, macronutrientes e micronutrientes desempenham um papel fundamental nas funções metabólicas. Macronutrientes, carboidratos, lipídios, né, gorduras e proteínas. E os micronutrientes, vitaminas e minerais. Todos esses muito importantes. A gente tem que ter eles presentes na nossa nutrição. O fator, um dos mais importantes, é preciso respeitar e entender as individualidades de cada atleta para formular um plano alimentar ideal, né? Como eu falei, não adianta eu ia falar revista, né? Revista de fofoca, mas eu acho que ninguém mais lê revista hoje em dia. Então, o site lá de fofoca lançou a dieta da luz, a dieta da lua, a dieta, enfim, a dieta, não sei, vocês imaginem o nome da dieta. Você pode pegar aquela dieta e usar em 100 pessoas, você vai obter resultados completamente diferentes. Dieta, plano alimentar é uma coisa individual, não dá para você jogar para todo mundo fazer a mesma coisa, correto? E, finalmente, existem muitos suplementos no mercado, mas muitos não apresentam eficácia e segurança comprovada. Então, lembrem-se disso quando verem propaganda de suplementos que dizem, prometem que vão fazer você perder gordura, que vão fazer você emagrecer 7, 20 quilos em 2 semanas. Enfim, cuidado. Quem quiser, inclusive, que eu envie esses slides aqui ou algo do tipo, para ver aquelas tabelas sobre os suplementos mais eficazes, enfim, estou à disposição. Vou botar o meu e-mail, o meu arroba do Instagram, meu telefone aqui no chat, para quem quiser entrar em contato. Esse é o final da apresentação, né? As considerações finais. Eu queria agradecer a Ana Paula. A Mundos Esportivos é sempre um prazer, né? Eu já fiz, acho que já tive presente em 2 palestras, assim. A última já tem um bom tempo, uns 2, 3 anos aí. E agora, formado em nutrição, eu sou apaixonado por essa área e, para mim, eu sou apaixonado, eu adoro falar sobre isso e fico feliz que as pessoas estão gostando, gostaram da apresentação. Eu queria abrir esse momento agora também para dúvidas, né? Qualquer dúvida com relação à nutrição, com relação ao que eu falei, se quiser que eu repita alguma informação, mandem pergunta pelo chat ou liguem o microfone, podem perguntar, tá? Muito obrigado a presença de todos. Obrigada, João. Excelente aí a palestra, muito boa mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pelas felicitações aí. Não me levava mais ensino médio. Eu vou salvar aqui o e-mail do Luiz Fernando, vou botar o meu aqui também. Me ajudou muito para a prova de quinta. A Kelly é estudante de nutrição lá do Instituto Fernanda Keller. Falou que ajudou muito para a prova de quinta. Fico feliz. Gente, perguntas, por favor, qualquer pergunta.
Pergunta legal aqui, Luan Carvalho. João, como é a atuação no ensino esportivo frente a transtornos alimentares em atletas? É um trabalho que eu nunca me deparei, né? Nunca me deparei com um paciente, com um cliente que tivesse um transtorno alimentar. O ideal é que seja um trabalho, né, multidisciplinar, junto com um psicólogo, né, e com qualquer outro profissional que esteja dentro do espectro aí, né, da saúde do paciente. E, como eu falei, individualização, conversa, entender, é, entender o transtorno alimentar e conversar com o paciente para ver o que a gente pode fazer para potencializar, né, para melhorar a nutrição dele. Então, é difícil falar assim muito especificamente porque é muito a situação, né? Existem muitos distúrbios alimentares, cada um vai ter sua individualidade, então é mais ou menos isso. Para um atleta de final de semana, você tem alguma dica? Luan, se ficou claro, me dá um joinha aí para eu saber, se quiser saber mais alguma coisa. Ah, para um atleta de final de semana, tem alguma dica? Eu acho que o ideal para atleta de final de semana é se alimentar bem durante a semana e no final de semana, né? Ter entender, se possível, ter um profissional de nutrição junto com ele, fazer um trabalho individualizado, um profissional de educação física também, para fazer aquele treino ser seguro, o treino, enfim, o futebol de final de semana. E a nutrição também é de ser de forma segura, porque, por exemplo, a pessoa não faz atividade durante a semana e vai lá e joga um futebol e bebe uma cerveja e volta a jogar futebol. Enfim, isso é a teoria do caos, né? Com certeza vai dar errado em algum momento, né? Jogar futebol bêbado, enfim, não dá certo. Então é bom ter profissionais na área, né, atuando junto com você para que seja seguro e para que você tenha uma saúde boa. Acho que foram essas as perguntas, né? Se eu esqueci de alguma, me enviem de novo. Eu tô rolando aqui para cima para ver se eu perdi alguma pergunta. Ana Barcelos, esse PDF estará disponibilizado em alguma plataforma? Então, a gente está gravando, Ana, a gente está gravando e o documento eu posso enviar por e-mail, ou você pode pedir por telefone, enfim. Gostei bastante, conteúdo esclarecedor. Gente, muito obrigado pelo apoio, pelas felicitações aí, eu fico feliz que vocês gostaram. O que você recomenda para um aumento da imunidade nessa pandemia? Essa pergunta é muito boa, né? Assim, dentro da nutrição, a gente tem algumas substâncias, alguns alimentos que podem gerar uma resposta, a gente chama de imunomoduladora, né? Modulação da imunidade, potencializar a imunidade, né? Alguns alimentos como chás, né, que são ricos em antioxidantes, em fitoquímicos, né? Fitoquímicos são substâncias químicas dentro das plantas, né? Fitoplanta, químico, substância química. E muitas dessas são antioxidantes muito poderosos e que tendem a aumentar a imunidade. Alimentos como gengibre, né, ajudam na imunomodulação também. E relacionando também de novo a fitoquímicos, quanto mais colorido o prato tiver, né, quanto mais cores presentes, mais fitoquímicos você tem, mais variedade de fitoquímicos você tem, mais antioxidantes. Então isso é muito importante nesse período, tá? E também tem outros aspectos, né? Atividade física moderada, né? Mas aí já foge um pouco da minha área, mas na área de nutrição eu sei isso. Rua da Gama Filho. Rua da Gama Filho. Mais alguma coisa? Água de coco substitui o intratreino. Legal, boa pergunta. Assim, o intratreino, para quem não conhece, são bebidas repositoras de carboidrato e eletrólitos, né? Sais. Sais que a gente perde através do suor, a gente repõe uma bebida que nem o Gatorade, por exemplo, que é uma bebida que tem carboidratos e esses eletrólitos.
Então, a gente usa isso no intratreino, né? Quem é atleta usa isso no intratreino. E ela perguntou se a água de coco substitui. Substitui na questão dos eletrólitos. Ela tem sais eletrólitos que dá para você comparar aí a um Gatorade, a uma bebida repositora. Mas na questão dos carboidratos, aí já é uma quantidade menor. Um scoop de bebida intratreino tem aí aproximadamente 30 gramas de carboidrato, tá? Um Gatorade, 500 ml, 30 gramas de carboidrato. 500 ml de água de coco vão ter aproximadamente 12, 15 gramas de carboidrato, então é relativamente menos. Mas ainda assim pode entrar na prescrição, né? O ideal seria colocar alguma fonte de carboidrato além da água de coco, né? Uma fruta desidratada ou, né, a maltodextrina, a dextrose, como eu falei. Me fala se ficou claro aí. A próxima pergunta, meu pai, João, você poderia falar um pouco sobre a sua experiência como atleta que segue uma alimentação vegana? Legal. Então, eu sigo uma alimentação vegana já há já tem mais de um ano e eu já não como carne já tem mais de 2 anos. Eu sinto que minha experiência foi muito boa, assim, eu obtive resultados bons, eu melhorei minha digestão, minha recuperação muscular de várias formas, mas isso foi porque eu planejei muito bem a minha nutrição, não é simplesmente, eu virei vegano, nossa, eu estou me recuperando muito melhor. Não, eu planejei tudo, né, com muito cuidado e me trouxe vários benefícios. E é mais ou menos isso. Pode misturar malto na água de coco, então, maltodextrina na água de coco? Pode sim. Você pode suprir a ausência de carboidratos da água de coco colocando maltodextrina. Tem algum exame específico para realizar? Pergunta da Beth. Algum exame específico para realizar antes do plano alimentar para atleta? O ideal é, assim, tem uma lista de exames que eu costumo passar, né? Para a gente conferir, são exames mais focados na parte nutricional, né? Não é como um hemograma, simplesmente, um lipidograma. A gente pesquisa, a gente procura saber os minerais como estão, né? Magnésios, magnésio, principalmente zinco, cálcio. A gente procura ver como é que o perfil das proteínas estão, né? Se às vezes o paciente está, né, naquele processo de perder massa muscular, usar massa muscular com fonte de carboidrato, tem alguns exames que a gente pode analisar para ver se isso está acontecendo. E aí a gente toma as atitudes, né, cabíveis. Então, o exame bioquímico, o exame de sangue, ele é muito importante na nutrição. Se quiser, eu posso até botar aqui uma lista de exames. Eu tenho aqui já no computador alguns exames que eu peço normalmente para essa questão do atendimento nutricional, né? Eu vou botar aqui os exames rapidinho. Vou botar no chat. É até bom que todo mundo vai poder ver e eu vou poder falar um pouquinho sobre alguns das vitaminas e tal que eu comentei durante a apresentação, né? Aí. A gente vê proteínas totais e frações, o hemograma completo também faz parte, colesterol, triglicérides, colesterol HDL, LDL, colesterol bom e ruim, né? A glicemia, muito importante também, hormônios da tireoide, tiroxina total e livre, testosterona total e livre, ureia, creatinina, sódio, cálcio, potássio, minerais, sabe? Isso é muito importante para o atendimento nutricional. Ferro, transferritina, ferritina, todos relacionados à absorção, à ingestão de ferro, que também é muito importante para o atleta, né? Principalmente atleta de endurance. A vitamina B12, que eu falei logo no início. A vitamina D também, que é super importante. A vitamina D é importante tanto para a parte neural, né, quanto para a parte de nutrição, né? Na parte de nutrição não, para a parte de performance e saúde em geral.
né? Se tiverem alguma dúvida com relação a essa parte dos exames laboratoriais, só falar. Você disse que o veganismo te proporcionou benefícios na prática. Quais? Em termos de performance, saúde, eu vejo que é excelente para todos. Na prática, assim, um benefício que não tem relação com o esporte, nem com a minha, né, com a minha vida de saúde em geral, é que eu tive que explorar alguns alimentos que eu não conhecia antes. Quando você, né, decide adotar essa alimentação alternativa à base de plantas, etc., você tem que reformular, né, uma mudança de cultura quase, porque a gente está tão acostumado aqui no Brasil de ter a carne no prato, de consumir os ovos, enfim, que você acaba tendo que explorar todos os pratos de uma maneira diferente. Então, isso foi muito enriquecedor para mim como nutricionista, como pessoa. Eu acho que talvez tenha sido um grande benefício dessa minha transição. Na prática, eu hoje tenho uma digestão muito melhor. Eu não sinto mais sonolência após o almoço, aquela sensação de estufamento da barriga, por exemplo, dificuldade de digestão que eu sentia quando eu comia muita carne. Isso me ajudou bastante. E, por consequência, isso ajudou, eu acredito que isso tenha ajudado a minha recuperação. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que eu treinava 2 períodos, né, de manhã e de tarde e tal, eu conseguia me recuperar muito melhor durante o dia e treinava de manhã e ia para o treino da tarde já a 100%. E isso eu sinto que eu não conseguia fazer tão bem quando eu ainda me alimentava de carne, leite, ovos e etc. Em termos de performance, saúde, eu vejo que é excelente para todos. É difícil falar que o veganismo é excelente para todos, porque, mais uma vez, é individualidade, né? Cada pessoa tem sua realidade, nem todo mundo vai se dar bem com o veganismo, e é isso, né? A gente tem que entender as individualidades, né? Eu já vi, todo mundo já deve ter lido, ouvido falar de alguém que virou vegano e que foi pro buraco, emagreceu muito, enfim. Mas isso também, às vezes, é uma falta de planejamento ideal, de individualização, mais uma vez, do plano alimentar. Então varia, né? É isso, né, Ana? Sim, obrigada, João. Obrigada a todos. Obrigado aos que ficaram, obrigado aos participantes que já foram também, mesmo que eles não vão ouvir isso, mas foi um prazer. Muito bom. Obrigada mesmo, João.